Existe um momento em que as pessoas devem se endividar do jeito certo. Temos Sim. aí o cartão de crédito, empréstimo estudantil, você sabe, comprar um carro e se endividar com Claro. isso. Essas coisas que eu entendo que não vão ajudar a construir um futuro Sim. financeiro. Quando é o momento certo, ou existe um momento certo para tirar o dinheiro e gastar os juros desse dinheiro? Depende, né? Se é algo que vai te dar renda e você consegue administrar a dívida, então sim, mas não é para todos. Certo. Algumas pessoas não têm em si a capacidade de gerir a dívida, ou a capacidade de gerenciar investimentos, ou mesmo de administrar o negócio. Se você não é do tipo empreendedor, investidor e não gosta de olhar para números, administrar dinheiro, não quer tentar fazer isso crescer, fique longe. Talvez você consiga se endividar para comprar uma casa, mas nada mais que isso. Mas se você é mais do tipo empreendedor, você tem essa vontade de crescimento, então se você está usando dívida, você só deve usar dívida para comprar algo que está te pagando com renda, algo que vai te render mais dinheiro. E você tem alguma dívida agora? Agora, não. Eu tenho pessoas me pagando empréstimos, mas pessoalmente não tenho nenhuma dívida no momento. E eu meio que passei por essa fase onde eu tive todos esses imóveis, mas não tenho nenhuma dívida com isso. E a razão é porque eu estou esperando a oportunidade certa. E eu vou ter mais dívidas. Sério? Sim, eu estou apenas esperando a oportunidade certa, porque todos estão quitados. Você pagou Todos todos os eles e imóveis. quantos você tem? Algumas dúzias. Uma boa quantidade, mas agora eu estou esperando a oportunidade certa. E tá tudo pago? Tudo pago. Então agora é só grana entrando. E dinheiro entrando. E para as dívidas... Você ainda tem aquele de 6 esse é um que está mil, alugado por 850 por mês. aquele de 8 É mil. aquele de 8 mil. Isso tá trazendo 800 por mês agora. 850 por mês. Limpo e livre, Sim, simplesmente. você só paga as suas despesas, seus impostos de propriedade, seu seguro, sua manutenção, as taxas de administração, mas no momento não tem nenhuma dívida sobre E isso. por quanto você podia vender agora? Provavelmente 100, 120 mil, eu não sei exatamente, mas algo não nessa tá ruim, média. não. Sim, é uma loucura, porque quando eu compro um imóvel, eu nunca olho para quanto eu posso vender esse imóvel. Eu estou procurando uma coisa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E esse é um grande erro que leva as pessoas a muitos problemas no setor imobiliário. Porque quando você começa a comprar um imóvel esperando vendê-lo por um preço mais alto no futuro e as coisas não saem como planejado, e aí? Você tá ferrado. Tá ferrado. Então, para mim, eu olho uma coisa, fluxo de caixa e se eu vou conseguir ver mais crescimento nessa área. Eu vejo para onde as empresas estão indo, para onde o dinheiro está indo, e é ali que eu quero investir, porque eu sei que se os preços dos imóveis subirem, é a cereja do bolo. E se os preços caírem, sem problemas, eu ainda tenho o meu aluguel e ele cobre os meus custos. E qual o seu plano agora com as dezenas de unidades? Você tá esperando uma oportunidade grande ou qual o seu Então, plano? sim, pode ser qualquer coisa. Algo maior no setor imobiliário, mas novamente, meu foco agora não está no setor imobiliário como antes. Alguns anos atrás eu investia pesado lá, fazia tudo o que podia e havia mais oportunidades. Comprei um imóvel em 2021, mas não comprei nada ainda em 2022. O meu foco agora é construir o meu negócio, porque eu vejo uma oportunidade maior para mim do que no setor imobiliário. Ainda estou envolvido no setor imobiliário, mas não daquele jeito que eu estava há alguns anos Porque atrás. você pode ganhar mais com o seu negócio, você dedica mais atenção, energia, dinheiro para construir o time, os recursos, Exato. tecnologias e essas coisas. E é mais divertido porque é muito mais ativo para mim. Então, quando isso ficar maior, eu voltarei para o setor imobiliário. Mas agora, nos últimos anos, eu tenho me afastado lentamente do setor imobiliário, pois posso fazer mais a transição para o negócio porque é mais divertido para mim. Ok, entender a dívida foi o quarto. Qual a quinta coisa que você gostaria que aprendessem com 10 e 20 anos sobre dinheiro? Você tem que estar disposto a cometer erros, correr riscos e começar. E esse é difícil e parece simples, mas muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas, estão tão hesitantes em fazer o primeiro investimento porque e se eu fizer algo de errado, e se eu cometer um erro, e se meu investimento for por água abaixo, e então a coisa Aconteceu simples... comigo muitas vezes. Sim, mas você aprende toda vez, né? É o preço a ser pago, é o preço. E você tem que estar disposto a experimentar as coisas, porque se você não fizer isso, vai ficar preso no e se? E se eu perder dinheiro? E se não der certo? Mas e se der certo? E se você aprender? Eu cometi muitos erros. Fiz um vídeo no meu canal do YouTube onde passei pelo meu pior negócio imobiliário de todos os tempos. Foi a terceira propriedade que eu comprei. Era uma casa em Detroit e eu cometi todos os erros possíveis. Eu estava na faculdade ainda, né? Então não sabia muito bem o que estava acontecendo no setor imobiliário. Então, comprei a propriedade e eu comprei porque o meu empreiteiro da época me disse que poderíamos ganhar muito dinheiro com esse negócio, poderíamos alugá-lo, poderíamos melhorar para revender.
E ele disse, nem se preocupe em fazer uma inspeção na casa. Agora, quando eu compro um imóvel, a primeira coisa que eu faço é uma inspeção do imóvel, onde alguém analisa o lugar, certifica-se, um terceiro, uma pessoa independente. E eles me dizem se tem alguma coisa errada no imóvel, na fundação, no encanamento, qualquer coisa, para eu saber onde estou me metendo. E então ele me disse, não faça isso, não se preocupe, eu já passei por isso. Ele é um empreiteiro, então eu imaginei que ele sabia do que estava falando. Ah, você só tem que gastar $5.500 e eu me certificarei que tudo esteja certo. Uau. Então eu disse, está bem, vamos fazer isso. Então eu comprei a casa, eu dei a ele um cheque para metade, talvez 2.500, alguma coisa assim, 3.000. E uma semana se passa, nada acontece. Passam 2 semanas, nada. E aí eu liguei para ele e disse, e aí cara, o que está acontecendo? Eu achei que ficaria pronto em 2 semanas, mas você nem trouxe os materiais ainda. E aí eu começo a ver que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada. E agora mais 2 semanas se passam, ele leva alguns materiais para lá, começa a pintar uma parede e pronto. Então eu estou ficando chateado, porque agora todo dia que essa propriedade não está alugada, eu estou perdendo dinheiro. Você está perdendo grana. E nada sendo feito ainda, mais 2 semanas se passam, eu falei, ok. O que está acontecendo? Temos que cuidar disso porque agora já estamos com 6 semanas de negócio. Você não fez nada, você continua me adiando, você pegou meu dinheiro e nada aconteceu. E, para encurtar a história, ele fugiu. Ele estava com problemas financeiros, por isso que ele queria tanto que eu fechasse o negócio, porque ele precisava do dinheiro, e aí ele se foi. E eu tinha uma outra propriedade em que alguém estava trabalhando, um gerente, e ele estava com uns problemas, estava causando problemas na minha propriedade. Então eu pensei, ele está causando problema lá, que tal ele vir trabalhar nessa propriedade? E se ele precisar de uma casa, ele pode morar nessa, de graça. Consertar. Isso. É. E então ele disse, tá bem. E eu pensei, tudo bem, agora eu encontrei um bom negócio aqui. Eu tenho alguém que vai consertar isso, ele vai morar lá, cuidar disso, vai me custar menos dinheiro. E agora ele está morando nessa propriedade e ele fala tipo, que tal você simplesmente abrir uma conta no Home Depot e eu vou lá e compro as coisas para poder cuidar da casa. E eu disse, está bem. Então eu vou e abro essa conta, ele começa a comprar materiais, não para trabalhar na minha casa, mas na casa dos outros. Oh meu Deus. E aí eu falo tipo, cara, você está gastando meu dinheiro para trabalhar nas propriedades de outras pessoas para que você possa ter lucros duplos, você não começou nenhum trabalho na minha casa, você não paga aluguel, você tem um cachorro que você não cuida e está fazendo cocô em todos os lugares da casa e nada está sendo resolvido. E agora, como que eu faço para tirar alguém dessa casa? Eu tenho que expulsá-lo da minha própria casa. E aí entramos em todas essas questões legais de como tirar essa pessoa de casa. Enfim, nós tiramos ele de casa, levei meses para tirá-lo. A propriedade agora está destruída, tem excremento, literalmente excremento por toda a casa. Ele danificou o local, não cuidou dele, e agora é como se tivéssemos que começar tudo do negativo para consertar essa propriedade. Então agora vamos começar a corrigi-la, eu tenho um empreiteiro licenciado e segurado, foram meses de negócio, e ele quer, não sei, muito mais dinheiro, pelo menos 10 mil, se não mais, para começar as reformas. E começamos a cavar fundo, e começamos a ver problema após problema após problema, então agora cada custo continua somando. E agora a casa está pronta finalmente, eu penso, tudo bem. E todo mundo me disse, Jasprit, não licencie essa casa com a cidade de Detroit para alugar, porque ninguém faz isso. Isso é novamente após o crash de 2008. Detroit passou por sua falência, estavam tendo seus próprios problemas, mas eu gosto de jogar dentro das regras, então eu disse, eu vou conseguir uma licença para alugar. Quando você obtém uma licença, eles vão enviar seus próprios inspetores na propriedade, eles vão inspecioná-la e certificar-se de que está tudo bem. Então agora os inspetores estão lá e dizem que eu preciso levantar a casa. Eu disse, como assim? Eles, precisamos levantar a casa. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Aparentemente você pode, é muito caro. Então eu levanto e começamos a deixar a água correr na propriedade. E acontece que a água não está drenando para a linha principal da cidade. Aparentemente, alguém que morava anteriormente nessa propriedade despejou cimento pelo cano principal. Agora, para fazer a casa funcionar, temos que arrebentar o cimento do porão, tirar esse cano, colocar um novo cano, repor o cimento, e aí os inspetores começam a discordar uns dos outros. Um deles diz que os cabos elétricos têm que ficar a 3 metros de altura e assim fazemos. O outro vem e diz, por que 3 metros? São 4 metros. Ué, mas foi só a primeira pessoa que disse 3 metros. E aí começam a brigar entre si, nós temos que pagar para eles voltarem sempre, temos que pagar taxas de permissão para tudo. Se eu quiser pintar os peitoris da janela, a taxa de $100. Trocar detectores de fumaça, 75. E isso continua por meses.
Finalmente agora somos aprovados para um aluguel. Eu tava tipo, meu Deus, essa é a maior dor de cabeça da minha vida. Conseguimos um inquilino para casa, estamos licenciados, há inquilinos na casa, nós temos a licença, mas os fiscais decidem voltar lá para casa sem nos avisarem nada. Eles apenas voltam para lá, apesar de estarmos licenciados. Eles não tinham motivo, mas eles batem na porta e aparentemente o inquilino estava fazendo uma operação babá em nossa propriedade. Então o inspetor vê isso, que o inquilino está executando uma operação ilegal de babá, nos encontra, nos diz que precisamos despejar o inquilino e agora temos que recomeçar todo o processo do começo. Aí depois desse ponto eu só disse, quer saber? Vende essa casa, porque é uma dor de cabeça. E foi o único negócio que eu perdi dinheiro, mas aprendi muito. Eu paguei o preço. Então você tem que estar disposto a aprender, estar disposto a cometer erros e aí estar disposto a crescer a partir deles. Ir em frente e manter-se disposto. Porque eu ficava dizendo a mim mesmo... Existem muitos investidores imobiliários com milhares de unidades. Não tem como eles lidarem com essas situações sem uma equipe. Eu tenho que descobrir como fazer isso. Então esse era o caminho pelo qual eu tinha que passar. Eu também não creio que as pessoas entendem que investir pode parecer um esporte de contato completo. Parece que você leva um soco no estômago, um soco na cara, na costela, várias e várias vezes. Sim. É o que parece, como você fez em um ano com aquele Já se imóvel. inscreva no canal e vá no link da descrição para se tornar o protagonista da sua vida.